Olá, vamos desencaixando aí que eu vim aqui hoje para falar algo com vocês muito importante. Eu quero dizer a vocês que nos últimos tempos, faz alguns anos que eu percebo isso, que as pessoas fazem orações, as pessoas falam da palavra de Deus, tudo no tempo futuro, tudo no futuro. E também vejo pessoas orando e até orando, impondo mão sobre pessoas e fazendo orações para o futuro. Você será abençoado, Deus te fará isso ou aquilo, Jesus te alimentará, tudo no futuro. Você será um vencedor, tudo no futuro. E eu fico observando que nós não temos futuro, né? Nós temos o presente. O passado, a gente sabe que ele existe, sabe que ele está lá, mas a gente não deve ficar visitando ele só quando for necessário. O passado, ele é muito bom, ele serve a gente quando você vai repetir um erro e aí você volta rapidinho lá no teu passado e vê que você errou naquela mesma coisa e então você corrige, você não erra mais, você não repete. Então o passado ele serve bastante para a gente para isso. Serve também para a gente entender que se nós estamos aqui hoje, porque nós tivemos um passado. Quem não está aqui hoje é porque não teve um passado ou então porque está em outro lugar já, né? Bom, então o que eu quero dizer para vocês é que nós devemos orar, nós devemos falar da palavra, tudo no presente. A oração é uma das coisas assim que eu mais observo isso. Por que eu observo isso na oração? Porque eu percebo que às vezes a pessoa está realmente necessitada de um socorro espiritual. Então, a gente tem que falar para fazer essa oração no presente, para que tudo confabule, né? Para que tudo confabule, para que aquilo realmente, para que aquela pessoa receba aquela bênção, porque é agora que ela está precisando. Se ela chegou naquele momento, naquele lugar, naquele dia, é porque é a hora que ela está precisando, é hoje, é agora. Então, a gente, ao invés de dizer, Deus vai te dar cura, eu digo, Deus te cura, Deus te alimenta, Deus te protege, Deus está lhe guardando neste momento, Deus está te libertando, Deus está transformando o seu coração, Deus está limpando toda a sujeira, todo o lixo do seu coração. Então, tudo no presente. Você tem fé para isso? Você tem fé para fazer uma oração por alguém fazendo do jeito que eu estou te falando? Dizendo que Deus está agindo naquele momento? Você tem fé para isso? Eu tenho. Eu não sei se você tem, mas eu tenho. Lá na palavra está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João, capítulo 1. É muito interessante porque a gente percebe que no princípio era o verbo, ou seja, antes de tudo, ele já era. Ele já estava lá, ele já existia. E o verbo era Deus. E estava com Deus. Preste atenção, se o verbo era Deus, se o verbo estava com Deus, se ele nos fez sua imagem e sua semelhança, você não acredita que nós temos essa força, que nós temos esse poder de fazer tudo aquilo que a gente quer fazer aqui na Terra? Porque nós somos imagem e semelhança dele e ele nos deu a terra para que nós pudéssemos governar sobre a nossa vida. E aí, logo, nós estamos governando sobre tudo que está ao nosso redor. Você não acha que esse verbo, ele é no presente? Ao invés de você mandar isso para o futuro, que é um lugar que você não vai chegar nunca, você não acha que você deve exercitar isso agora, hoje, agora? Suponhamos que você faça uma oração falando do agora, pedindo agora. E aí aquela coisa não acontece. E aí você fala assim, mas eu fiz essa oração para o presente e não aconteceu. Como é que é isso? Aí você não vai cair, incorrer no erro de orar novamente e falar no futuro. Não, você continua orando para agora. Por quê? Você está vivendo agora, é agora que você precisa. O seu Deus é o Deus de providência, o seu Deus é o Deus do agora, não é o Deus do amanhã. Na própria Bíblia fala que o amanhã,
O amanhã está nas mãos do Senhor. Ele não nos deu a visão do amanhã. Ele não nos deu conhecimento para saber o que vai acontecer amanhã. Então, mais ainda por isso que a gente deve viver agora. Se eu estou vivendo aqui, encarnada, de corpo presente agora, nesse momento, agora, por que as minhas palavras, por que a ação, por que o verbo, que é Deus, e que esse Deus que vive em mim, ele não vai fazer as coisas agora. Ele tem que ser feito agora, no presente, e não no futuro. Tudo no presente. Nada de passado e nada de futuro. Tudo no presente, tudo agora. Ainda que você ore e que não aconteça naquele momento. Não tem problema. Você tem fé para acreditar que Deus vai fazer agora? Então fala com ele agora, sem deixar para amanhã. Porque se você, que tem a conexão com Deus, falar sempre no amanhã, como é que Deus vai chegar para você para te entregar alguma coisa? Se você tá com uma antena aqui recebendo as informações para amanhã, aí Deus olha lá e fala assim, ué, mas como é que eu vou dar isso para ela, entregar isso para ela, se ela não tá com antena para receber agora? Se a antena dela tô falando antena, isso é o que vem na minha cabeça aqui. Se ela não tá lá com um dispositivo, digamos assim, para receber agora, vamos usar a palavra mais moderna, ela não tá com drive para receber agora, o drive dela é para amanhã. Então, sabe quando vai chegar o que você quer? Nunca, porque amanhã não existe. Então, isso está mexendo muito comigo, porque eu estou vendo muito isso. Pessoas com conhecimento falando sobre a palavra, pessoas que sabem realmente da palavra, entendem de Bíblia mesmo. Eu não entendo de Bíblia, eu sei poucas coisas, eu estou me aprofundando cada vez mais, eu estou lendo cada vez mais, mas para ser sincero para vocês, eu não entendo de Bíblia, claro, como muitas pessoas que eu vejo aí. Mas vejo também essas muitas pessoas caindo diariamente nesse erro. Do amanhã, do amanhã, do amanhã. Mesmo estando escrito lá que o amanhã o Senhor não nos deu, não permitiu que nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã. Mesmo assim, as pessoas continuam orando, continuam falando da palavra, sempre para o amanhã. Então, amanhã vai ficar no amanhã e fica por isso mesmo. Agora, começa a trazer as coisas para o presente e falar do hoje, falar do agora, entendendo que você é filho do Deus vivo, entendendo que se ele é o verbo e a palavra é dele e ele te fez, você é filho dele, você é imagem e semelhança dele, você tem essa força, você tem esse poder para poder agir, para poder dominar aquilo que ele disse que está no seu alcance, que está no seu domínio, que é no seu alcance, que é do seu domínio. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o tempo das coisas, passado, presente e futuro. E isso parece muito simples, né? Parece uma coisa, vai passando batido, né? Muitas das vezes, mas eu não vejo simplicidade nenhuma nisso. Eu vejo algo muito profundo no que eu estou falando, porque é a nossa vida, né? É a minha vida, é a sua vida. Se a gente não consertar aquilo que a gente não aprendeu corretamente, se a gente não fizer uma revisão do que nós aprendemos, para poder transformar aqui dentro e seguir transformando, porque a gente vai aprender sempre, a gente vai transformar sempre. Mas tem que começar, tem que fazer, entendeu? Tem que refletir, tem que agir, tem que pensar. E principalmente no presente. Deixa o passado no passado, esquece o futuro e faz hoje, ok? Era isso, sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Gente, um beijo grande para vocês. Se vocês quiserem ficar aqui comigo no canal, se inscreverem, sejam bem-vindos. Aqueles que não gostaram, que nem chegaram a ver o vídeo, eu também estou desejando que eles encontrem alguém para que ajudem-os nessa caminhada, porque a gente precisa do outro. Então, que tudo dê certo para elas também. E para quem ficar, sigamos em frente. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.